Ok, olá a todos e bem-vindos. Estou muito feliz em receber novamente no programa Alex Kreiner, analista de mercado e autor. Sempre aguardo com expectativa nossas conversas. Bem-vindo de volta. Obrigado por me receber, Glenn. É um prazer estar aqui novamente. Eu realmente queria conversar com você sobre as negociações que estão acontecendo, ou seja, os Estados Unidos, essas negociações que estamos vendo, especialmente com a China, mas também com o resto do mundo, desde o que os americanos chamam, ou Trump chama, de Dia da Libertação. Elas não parecem ser negociações normais. Os esforços dos Estados Unidos para reorganizar toda a economia global parecem estar enraizados na necessidade de mudar radicalmente a estratégia geopolítica também. Ou seja, a ordem hegemônica acabou se mostrando cara. Eles esgotaram seus recursos e as potências emergentes estão coletivamente se equilibrando contra eles. Acho que chegamos a um ponto em que os Estados Unidos estão desindustrializados, afundados em dívidas insustentáveis, perdendo a liderança tecnológica, perdendo a dominância bancária e a moeda de reserva já não parece mais estar em bases sólidas. Então, acho razoável argumentar que eles podem estar chegando ao fim da linha, especialmente à medida que o resto do mundo começa a buscar alternativas. Mas o que você vê o Trump tentando alcançar com isso? Seria algum grande reinício global ou você enxerga algum plano mestre dos americanos aqui? Bem, eu diria que Trump provavelmente tem uma missão. E até agora, acredito que ele e seu gabinete, ou pelo menos as pessoas leais a ele dentro do gabinete, são sinceros quanto a isso. Acho que eles basicamente já articularam essa missão quando dizem que consideram a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial obsoleta. Marco Rubio chegou a dizer que essa ordem global está sendo usada como uma arma contra os Estados Unidos. Ele também disse, na mesma ocasião, que a nova realidade são as integrações multipolares. Então, como você observou corretamente, e acho que como historiador você vai apreciar isso, é muito típico que quando uma nação se torna hospedeira de interesses imperialistas, essa nação, como regra, e acho que praticamente sem exceção, acaba esgotada economicamente e militarmente e até mesmo destrói sua reputação diplomática ao redor do mundo. E tudo isso aconteceu com os Estados Unidos. E, portanto, é claro que haverá interesses nos Estados Unidos que não querem mais desempenhar esse papel. Acho que Donald Trump representa esses interesses. Agora, é claro, também existem aqueles interesses que tinham participação na condução do Império Global, que se beneficiavam disso, o que não inclui o povo americano, não os 99%. Mas eles estão desesperados para manter esses privilégios e perpetuar o sistema que lhes concedeu esses privilégios. Então, como geralmente acontece, há um conflito interno. Acho que Trump realmente quer abraçar as integrações multipolares. E se você quiser fazer isso, quem são seus parceiros? Obviamente, serão principalmente a Rússia e a China. Então faz sentido que Trump tenha procurado Vladimir Putin 2 vezes, que eles tenham tido 2 conversas longas. Não sabemos sobre o que eles conversaram, mas está claro que o relacionamento deles é cordial e construtivo. A preocupação de Trump é como vender o desengajamento dos Estados Unidos em relação à Ucrânia para o público americano, para o público ocidental, e provocar o mínimo de oposição possível das pessoas que querem que os Estados Unidos continuem com seu compromisso com a Ucrânia. E por isso, acho que isso talvez explique por que as políticas de Trump parecem tão erráticas e caóticas como são, porque ele não consegue agir de forma direta. Acho que por razões políticas, ele não pode revelar suas intenções com muita antecedência. Porque imagine se ele tivesse dito desde o primeiro dia que faria as pazes com a Rússia, que iniciaria um novo capítulo nas relações dos Estados Unidos com a Rússia, e que simplesmente deixaria a Ucrânia de lado, deixando para os europeus lidarem com isso.
acho que ele teria sido atacado durante os 123 dias em que está no Salão Oval, sem parar, 24 horas por dia, pela mídia e por todos os seus inimigos, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa Ocidental, na OTAN, no Reino Unido, na França e assim por diante. E por isso acredito que, mesmo tendo boas fontes de que Trump não é exatamente um pensador profundo, ele tem uma certa esperteza de rua. Então me parece que a abordagem dele foi seguir por dois caminhos. Ele enviou o General Kellogg para Londres, Kiev, Bruxelas, Paris e outros lugares para se reunir com os aliados tradicionais dos Estados Unidos e dar a todos a impressão de que essa era uma opção viável. Por outro lado, ele enviou Steve Witkoff, que é seu homem de confiança, para ter conversas reais com os russos, com Vladimir Putin, onde informações de fato foram trocadas. Então eu acho que ele terá uma compreensão muito boa de qual é a situação, do que é realista, do que não é realista, de quais são as prioridades da Rússia e onde está a linha vermelha da Rússia, aquilo em que eles não vão ceder. Portanto, acredito que, no fim das contas, o Trump vai acomodar a Rússia, o que não significa que não haverá sanções, porque isso não está totalmente sob o controle do Donald Trump. Ou seja, ele poderia vetá-las se o Congresso votar essas sanções. E parece que isso pode acontecer. Aquelas sanções esmagadoras que o Lindsey Graham está tentando aprovar no Congresso. E isso também não significa que a cooperação militar com a Ucrânia vai parar da noite para o dia. Mas sabe, eu não sei o que foi discutido entre Trump e Vladimir Putin e entre Steve Witkoff e Vladimir Putin. Na minha opinião, é totalmente possível que, dado o atual avanço militar da Rússia, e considerando o fato de que acredito que a proporção de baixas entre soldados russos e ucranianos agora está bem acima de 1 para 10, e provavelmente mais próxima de 1 para 20, talvez os russos não se sintam particularmente pressionados com a possibilidade de os Estados Unidos interromperem o fornecimento de munição, armamentos e inteligência de alvo para os ucranianos. Porque enquanto eles tiverem esse apoio, continuarão lutando, e os russos continuarão a destruí-los. O que tem sido um dos 4 principais objetivos dos russos desde o início da operação militar especial, ou seja, desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. Então, eu acho que desse ponto de vista, houve realmente uma mudança na política dos azuis, e acredito que é um caminho muito, muito melhor, porque o que o governo Biden estava fazendo, quem quer que estivesse por trás disso, estava realmente nos empurrando para a Terceira Guerra Mundial entre duas potências nucleares. Então acho que todos, pelo menos nesse sentido, deveriam apoiar o que Trump está tentando realizar. Bem, como você vê a reorganização com a China? Porque, novamente, eles precisam se reajustar em relação às grandes potências. Então, eu entendo que os Estados Unidos tenham que reorganizar sua parceria ou abordagem geral com a Rússia, o que significa, é claro, dar menos prioridade aos europeus e aos ucranianos. Mas o que eles esperam alcançar com os chineses? Porque, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos firmaram acordos comerciais muito generosos com os europeus ocidentais. Eles costumam destacar isso, e isso também é muito correto. Eles viam isso como um investimento para ter aliados fortes. Novamente, eles queriam que a Europa Ocidental fosse mais próspera e parecesse melhor do que a Europa Oriental. Eles queriam que a Alemanha Ocidental fosse melhor do que a Alemanha Oriental, que a Coreia do Sul fosse melhor do que a Coreia do Norte, e que Taiwan fosse a China melhor em comparação com a China continental. Mas agora, é claro, os Estados Unidos estão em uma posição diferente. Existem grandes potências emergentes que agora conseguem competir com os Estados Unidos, e elas também cooperam para um equilíbrio coletivo.
Mas, ao mesmo tempo, vemos que os Estados Unidos precisam mudar seu relacionamento com seus parceiros. Não podem ser tão generosos quanto eram no passado. E acho que é por isso que vimos Trump, durante seu primeiro mandato, se retirar de acordos como o NAFTA e a Parceria Transpacífica. Antes, era muito ideal. Os Estados Unidos podiam escrever as regras do comércio e garantir uma posição privilegiada. Mas a principal preocupação era que os aliados estavam extraindo competitividade econômica e poder industrial dos Estados Unidos. Então, você sumiu por um segundo. Bem, eu ia dizer, aqui está o meu ponto. Os Estados Unidos veem a necessidade de conter a China, de fazer com que outros países cortem seus laços com os chineses. Mas eles estão fazendo isso ao mesmo tempo em que reorganizam seus relacionamentos com os aliados para se tornarem mais extrativos. Ou seja, você está ameaçando os taiwaneses e os japoneses ao mesmo tempo em que quer que eles intensifiquem o cerco à China. Existem muitas contradições aí. Como você vê o governo Trump manobrando nessa situação? Bem, vou ter que adivinhar porque não sei, e não acho que muitas pessoas realmente saibam. Acho que, novamente, considerando o fato de que Trump quer mudar a abordagem da política dos Estados Unidos, de ser o hegemon global para ser simplesmente mais uma potência que busca a integração multipolar global como igual, nesse sentido, faria sentido ser um parceiro da China, ser construtivo em suas relações com a China. Sabemos pouco sobre isso, mas lembro que algumas semanas atrás, Trump deu uma de suas entrevistas coletivas em que disse: "Tenho uma relação muito boa com Xi e conversamos bastante." Foi isso que ele disse. Agora, se ele está dizendo a verdade ou não, eu não sei. Foi isso que ele disse. E então ele também, você sabe, para se dar credibilidade, disse: "Vocês notaram que eu não estou mais chamando de vírus da China, certo?" Então isso me diz algo. E eu acho que enquanto os Estados Unidos tiverem confiança em seu dinamismo econômico, e eu acho que pessoas como Trump, se é que algo, são excessivamente confiantes nisso, eles provavelmente sentem que, se abordarem essas integrações multipolares em condições de igualdade, os Estados Unidos vão se sair bem. E sabe, quando você fala sobre dar condições generosas a outras nações, o que isso realmente significava era que os Estados Unidos estavam pegando dinheiro emprestado dessas nações para consumir delas, o que é uma posição completamente insustentável. Então, os Estados Unidos eram a principal economia consumidora do mundo, basicamente absorvendo a produção de todos os outros países e depois pegando dinheiro emprestado para fazer isso, o que significa que agora estão atolados em dívidas, e uma boa parte dessa dívida é externa. Então, obviamente, essa abordagem é completamente insustentável e precisa haver uma mudança. E mesmo nesse assunto, as declarações explícitas do governo Trump foram de que os Estados Unidos querem voltar a ser uma potência industrial. Acho que as palavras exatas de Trump foram que ele quer que os Estados Unidos se tornem uma superpotência industrial. E o que isso indica é que eles querem voltar a produzir coisas que possam trocar com o resto do mundo. Ou seja, tornar-se um país exportador. Então, sabe, eu acho que agora que existe um mercado muito grande no sul global, porque não são mais economias puramente coloniais e extrativistas, mas agora a prosperidade está crescendo de forma geral. E eu acho que no ano passado li, acho que foi do Banco Mundial ou do FMI, que algo em torno de 135 milhões de novos consumidores globais foram adicionados à economia global. Então faz sentido ser um país produtor e exportador. Se eu estivesse sentado na Casa Branca, isso me pareceria extremamente atraente. E além disso, sem falar que você tem a Rússia como um potencial parceiro, que é, em termos de recursos naturais, a nação mais rica do mundo. E Vladimir Putin também foi explícito ao dizer que os Estados Unidos são muito bem-vindos para se juntar à Rússia no desenvolvimento desses recursos para benefício de todos.
Para mim, isso parece tão convincente e tão direto que nem deveria ser controverso. Exceto pelo fato de que ainda existem décadas de pensamento enraizado, porque, desde antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente se tornaram o braço de execução do Império Global, e a estratégia do Império era completamente diferente. Era manter o Sul global pobre e usar suas populações como força de trabalho barata para extrair seus recursos e enviá-los em forma bruta para as nações ocidentais, onde são transformados, e onde o comércio se torna um fluxo financeiro, onde a riqueza flui para Wall Street, para a City de Londres e para lugares como Paris, Tóquio, Berlim e assim por diante. Então esse é um termo muito forte, porque representa, na verdade, uma ruptura com os últimos 500 ou 600 anos de história, em que o Ocidente desfrutou de uma primazia indiscutível e pôde ditar os termos de comércio, termos de desenvolvimento e tudo mais. E claro, não vai ser uma transformação fácil. Trump está no Salão Oval há 123 dias. Precisamos ser realistas sobre o que ele pode alcançar nesse tempo, mesmo em 4 anos, quanto mais em 123 dias. Mas, pelo que vi até agora, para mim parece bastante claro que é para esse caminho que o governo pretende seguir. E acredito que foi exatamente para isso que o povo americano votou. Sim, bem, eles votaram sim. Eles realmente votaram a favor. E eu acho também que, apesar de todos os seus defeitos, a crítica ao Trump muitas vezes é insuficiente. E eu costumo ser uma das pessoas que critica suas políticas econômicas. Mas o que essa crítica frequentemente ignora é que o status quo não era sustentável. Então as pessoas reconhecem que isso estava, como eu disse antes, chegando ao fim da linha. Mas, ainda assim, quando criticam o que ele está fazendo, não vejo se o status quo era uma alternativa viável também. Qual seria, no geral, uma boa abordagem? O que me leva a outra questão. Trump tende a se apresentar, pelo menos, como sendo muito anti-guerra, simplesmente porque é um enorme desperdício de recursos. Os Estados Unidos realmente podem se afastar dessas guerras. Can the United States actually pull away from these wars? There's a lot of discussions, obviously, about the military. Há muita discussão, obviamente, sobre o complexo militar industrial e como ele desempenha um papel significativo e importante na economia. George Kennan, em 1987, se não me engano, disse algo nesse sentido. Se a União Soviética afundasse no mar, teríamos que encontrar um novo inimigo muito rapidamente, porque toda a economia está organizada em torno desse complexo militar industrial, que também influencia a política. Mas além disso, porque sim, conversei recentemente com uma pessoa que passou algumas décadas na inteligência britânica, e ele argumentou que há uma disputa por garantias para o sistema bancário. E pensei em você, para ser honesto, porque sei que esse é um tema que te preocupa. Você vê isso como um problema ligado também às guerras no exterior? Bem, você sabe, a luta por garantias talvez seja menor do que os interesses arraigados que se formaram em torno dessa estratégia, na qual o Ocidente simplesmente foi ao exterior e reivindicou sua parte nos recursos de outros povos, transformando-os em suas próprias garantias financeiras. E como não havia oposição nem alternativas, eles conseguiram fazer isso impunemente por centenas de anos. Acho que, em termos de política interna nos Estados Unidos, uma oposição mais forte provavelmente virá de interesses arraigados como o complexo industrial militar. O complexo militar industrial nos Estados Unidos foi estruturado desde 1950 de tal forma que distribuíram deliberadamente vários contratantes por todo o país, de modo que havia grandes empresas militares em cada distrito eleitoral importante, tornando praticamente impossível se opor a eles. Isso significa que se você diz que é a favor da paz, isso é muito bonito. Mas existem pessoas muito ricas e poderosas que não são a favor da paz. Não porque gostem de matar outras pessoas, mas porque isso é um bom negócio para elas. Quanto mais munição e aviões o exército americano usa,
mais eles precisam fazer novos pedidos. Então isso é extremamente lucrativo para um grande segmento da economia americana. Então, sabe, tenho tentado enfatizar esse ponto porque as pessoas precisam ser realistas sobre o que podem esperar de Trump. Mesmo que ele seja sincero, as pessoas devem entender que não é como se você simplesmente chegasse à Casa Branca e dissesse, ok, a partir de agora, todo mundo tem que usar sapatos brancos nesta administração. E então todos apareceriam de sapatos brancos, sem questionar. Esta semana, assisti a uma entrevista com Larry Johnson e o coronel Douglas Macgregor, no canal do Larry Johnson no YouTube. Douglas Macgregor contou sua experiência na primeira administração Trump em 2016. Trump trouxe Douglas Macgregor para o governo porque queria retirar os Estados Unidos do Afeganistão, Síria, Iraque e Europa. Então ele o chamou e disse, ei, como podemos fazer isso? E Douglas Macgregor lhe disse, olha, você pode fazer uma dessas coisas. Não pode fazer todas elas. Então Trump disse, ok, foque no Afeganistão. Como saímos de lá? E Douglas Macgregor respondeu, bem simples, você só precisa assinar uma ordem executiva. Então eles redigiram uma ordem executiva. Trump gostou muito e assinou. E então, de repente, ele diz, tudo virou um caos. O secretário interino de Defesa, Comitê de Serviços Armados do Senado, os principais congressistas, senadores, todos desceram à Casa Branca. E eles disseram, não se fazer isso é loucura. Isso é impossível, disseram eles. Temos aliados conosco no Afeganistão. Não podemos simplesmente deixá-los lá. Temos outros compromissos. E você sabe, obviamente ninguém gosta de mencionar isso, mas havia muitos contratados ganhando muito dinheiro no Afeganistão. Então no final conseguiram convencê-lo a desistir. Ele recuou da própria ordem executiva. Naquele momento, ele não desistiu, mas disse, ok, então quanto podemos reduzir? Acabou que tiveram que deixar 5.000 soldados no Afeganistão. E ficou claro que isso era por causa dos contratados, porque não se podia colocar em risco o negócio lucrativo que todos esses contratados tinham no Afeganistão. Então, mesmo sendo o comandante em chefe, e as pessoas acharem que ele é o homem mais poderoso do mundo, ele não conseguiu levar isso adiante. Então, presumo que desta vez ele provavelmente esteja enfrentando uma oposição semelhante. Por isso, acho que será uma questão de avançar milímetro por milímetro, afastando-se de estar enredado em todas essas guerras permanentes e caminhando para se tornar uma economia pacífica. Mas você sabe, isso vai levar tempo. Ele vai precisar de ajuda dos russos e dos chineses e de outros, talvez do Irã, talvez da Índia e assim por diante, onde os interesses dos Estados Unidos encontrarão uma alternativa ao fazer negócios com a China, com a Rússia, e em uma base diferente, em vez de seguir as tropas, apontar uma arma para a cabeça das pessoas e dizer, aqui estamos, agora vocês vão fazer o que mandamos. Em vez disso, talvez apertar as mãos, fechar um acordo que deixe todos satisfeitos e ser um parceiro pacífico para outras nações, como as outras nações são entre si. E então, você também tem o pensamento arraigado que existe entre muitas pessoas nos Estados Unidos, o que é muito lamentável, porque há essa convicção de que, para ter acesso ao petróleo do Oriente Médio, precisamos controlar a região. E, portanto, temos que apoiar Israel como nosso aliado naquela região. Eu não sei de onde vem esse pensamento, mas é uma completa falsidade. Porque você pode obter esses recursos simplesmente negociando por eles. Você não precisa de bases militares no Oriente Médio. Os italianos não têm bases militares. Os suíços não têm. Os noruegueses não têm. Todos nós conseguimos nosso petróleo do Oriente Médio quando vamos ao posto porque negociamos por ele. E o mundo pode funcionar perfeitamente dessa forma. Acho que esse mito de que é necessário ter uma base militar em algum lugar para ter petróleo, café, chocolate e frutas exóticas é algum tipo de toxina cerebral que vem do sistema bancário. Brain toxin that comes from the banking system. And
E por que os chineses, ou você acha que chineses e russos, buscariam reorganizar sua relação com os Estados Unidos dessa forma? Porque no momento, com a pressão que os Estados Unidos estão exercendo sobre eles, vemos uma reação no sentido de reduzir a dependência dos Estados Unidos. Você espera, por exemplo, que o dólar consiga permanecer como moeda de reserva, já que está sendo cada vez mais utilizado como arma? Acho que, se os Estados Unidos quiserem se integrar a esse sistema multipolar, não poderão fazê-lo enquanto mantiverem essas ambições hegemônicas, buscando enfraquecer seus rivais. E enquanto tentarem enfraquecer outras potências emergentes, essas começarão a buscar formas de cortar os instrumentos hegemônicos dos Estados Unidos, seja o setor bancário, o dólar ou seu domínio altamente lucrativo em tecnologia em algumas áreas. Como você vê isso afetando a China? Como os Elzam estão se ajustando? Bem, eu acho que, sabe, ter uma moeda de reserva implica que você precisa impor conformidade e o comércio tem que passar pelos seus bancos. No fim das contas, as nações têm contas com o seu banco central. Basicamente, você está dando poder a interesses privados, que são justamente os que incentivam a colonização e o imperialismo. Então, se você quer se afastar disso, é preciso mudar o sistema monetário e a forma como você interage com outros países no mundo. Sabe, eu não sei qual será o resultado disso, mas li artigos de Sergei Karaganov, Sergei Glaziev, sobre o pensamento russo a respeito de uma moeda alternativa para a liquidação de comércio em relação ao dólar americano. Eles estavam considerando uma moeda que seria lastreada não apenas em ouro, mas em commodities de forma geral. Nesse sistema, os países participariam de acordo com a proporção de suas exportações de commodities, seja ouro, prata, petróleo, gás, café, o que for. E se esse tipo de sistema monetário tomar forma, então não há razão para que o dólar americano e os Estados Unidos não possam fazer parte dele. E quanto maior a economia dos Estados Unidos, maior será a participação dos Estados Unidos nesse sistema. Novamente, teria que ser um sistema justo e não coercitivo. E mais uma vez, acredito que isso faz todo sentido para os Estados Unidos, na medida em que eles acreditam ter uma economia capaz de competir nos mercados mundiais. E eu acredito que eles têm. Os Estados Unidos realmente possuem um dinamismo econômico notável e uma cultura empreendedora muito mais ágil do que a que encontro na Europa. Eles têm uma abordagem mais inovadora para a concorrência interna, e não há razão para que não possam competir dessa forma também no exterior. Acho que um teste importante da agenda de Trump será se eles conseguirão reformar o sistema bancário, porque sem reformar o sistema bancário, tudo isso será muito, muito difícil. O que vai ser necessário é apoiar pequenas e médias empresas, que são, em toda a economia, os principais motores do emprego e também os principais motores da inovação. Então, se você quer ter indústrias fortes e competitivas e produção de bens reais, que sejam úteis para pessoas ao redor do mundo, vai precisar ser capaz de alocar crédito para pequenas e médias empresas. E eu acho que, para fazer isso, é preciso reformar o sistema bancário. Porque, especialmente desde a última crise financeira, a tendência tem sido de consolidação do sistema bancário. Basicamente, ou você elimina os bancos pequenos e médios, ou os absorve nos grandes sistemas como Citigroup, JP Morgan e Bank of America. Então será preciso reverter isso para nivelar o campo de jogo, equilibrar o espaço competitivo e permitir que bancos pequenos, regionais e locais prosperem. Assim, eles poderiam apoiar pequenas e médias empresas localmente. Dessa forma, os Estados Unidos, usando esse mesmo sistema, podem se integrar a arranjos multipolares exatamente da mesma forma que qualquer outro país.
Isso é bom para todos. Mas a mentalidade arraigada e os interesses estabelecidos de hoje ainda estão disputando o poder, tentando puxar Trump de volta para o papel de força policial global e para estar permanentemente em guerra em todos os lugares. Essa será uma luta longa. Mas nesse reinício global, ou quais são os outros principais desafios? Ou você considera isso um reinício, se quiser, ou apenas uma reinicialização da economia e da economia global? Bem, o que mais precisa ser feito? Eles realmente querem ser a única moeda de reserva? Porque continuam falando sobre reindustrialização. Mas, normalmente, os países que buscam industrializar rapidamente adotaram políticas muito neomercantilistas. Very neo-mercantilist policy, so you keep your currencies weak, so you Então você mantém suas moedas fracas, assim não há tantas importações, e você maximiza suas exportações. Com o tempo, talvez seja preciso apertar o cinto, mas pelo menos o poder produtivo flui para o país. Você constrói algumas reservas. Quero dizer, é isso que eles querem fazer? Mas, ao mesmo tempo, eles não podem deixar o dólar muito alto. Eles também não podem fortalecer demais o dólar. Então, como fazer isso funcionar? Ou o que você faria? Porque é fácil ver o Trump tem tropeçado. Mas o que eles podem fazer? O que os Elsims podem fazer nessa situação? E o que deveriam fazer? Bem, você está absolutamente certo ao dizer que, se quiser reindustrializar seu país, terá que adotar certas políticas de proteção para suas indústrias domésticas. Isso significa que é preciso se afastar da política de livre comércio. E foi exatamente sobre isso que se tratou o dia da libertação do Trump. Porque ele queria introduzir tarifas justamente para criar um espaço protegido para que os fabricantes americanos pudessem prosperar e se desenvolver. Enfraquecer o dólar, sim, isso deveria fazer parte. Mas como fazer isso? Eu não sei exatamente. Você não pode depreciar uma moeda de câmbio flutuante, mas de alguma forma, e não vou fingir que sei exatamente como eles conseguiram isso, quando Donald Trump assumiu o poder, o dólar estava sendo negociado em relação ao euro a cerca de 1,03 por euro. Bem, agora está quase 1,14 por euro, o que significa que, só nesses 3 meses, as exportações europeias para os Estados Unidos ficaram 9-10% mais caras e as exportações americanas para a Europa ficaram 9-10% mais baratas. Então, se isso é uma coincidência ou se há uma política coordenada por trás disso, eu realmente não sei. Mas vai exigir muitas medidas. Algumas podem ser encobertas, talvez manipulação de mercado para enfraquecer o dólar, tarifas e assim por diante. Mas isso vai levar algum tempo. E saberemos mais depois do que podemos supor agora. Mas o simples fato de Trump ter feito essa jogada ousada com as tarifas mostra que é isso que ele pretende fazer, que essa é a política do governo. Bem, acho que minha última pergunta segue o mesmo tema desse reinício. Novamente, ele reconhece que todas essas guerras internacionais são um dreno de recursos. E sim, vejo isso como a principal motivação para acabar com as guerras. Ele pode, é claro, se opor a elas por razões humanitárias ou algo assim, talvez, mas ainda assim, parece que a preocupação é, acho, com o retorno sobre o investimento, já que está se tornando uma proposta perdedora. Então, consigo ver isso como parte de uma reorganização dos Estados Unidos e do mundo, abandonando o papel de policial global e recuando. No entanto, o único caso que parece ir contra isso é o do Oriente Médio, onde parece que Gaza vai ser etnicamente limpa. E também agora, de forma ainda mais preocupante, o Irã, onde se vê a possibilidade de Israel atacar o Irã. Então teria que ser, pelo menos em certa medida, com assistência dos Estados Unidos. Como você entende isso? Ou você não acha que Trump apoiaria algo assim? Para mim, é muito difícil entender isso, porque para mim não faz sentido algum. Sabe, toda política em relação a Israel, ao Irã, ao Iêmen, parece tão incoerente e sem sentido, que eu suspeito que deve haver algum outro raciocínio por trás disso.
Eu tento imaginar o que pode ser. Por exemplo, em 15 de março, Trump lançou a Operação Rough Rider e começou a bombardear o Iêmen, logo após a Operação Prosperity Guardian, que vinha bombardeando o Iêmen nos 15 meses anteriores, sem conseguir absolutamente nada. E então você lança algo que é exatamente igual à operação anterior, como se de alguma forma fosse obter um resultado diferente só porque mudou o nome da operação. Então eu me pergunto, do que se trata tudo isso? I wonder what that could be all about, and it's, you could venture several guesses. Bem, você poderia arriscar vários palpites. Talvez eles pensassem que fariam como os israelenses fizeram no Líbano, e talvez decapitassem a liderança do Ansar Allah. Mas eu pensei que talvez fosse uma forma de desviar o foco do Irã. Ou seja, que as pessoas ao redor de Trump, e o próprio Trump, querem evitar uma guerra contra o Irã. E acho que faz sentido quererem evitar essa guerra, porque seria absolutamente devastadora para o Irã e também para Israel. Então, você lança uma grande campanha de bombardeios e dá muita publicidade contra o Iêmen, porque isso mostra que você está fazendo algo grande, ousado e duro, enquanto evita o verdadeiro problema. Como dizem, homens de verdade vão para o Irã. Bem, dá para ver como eles têm tido dificuldades com o Iêmen. Teriam 10 vezes mais dificuldade se fossem contra o Irã. Ouvi uma explicação semelhante a essa, de que os Estados Unidos estão mais ou menos deixando Israel agir livremente em outras partes do Oriente Médio, mas quase como uma condição para que Israel seja contido em relação a atacar o Irã. Mas então, nos últimos dias, vemos agora a possibilidade de um ataque real. Você acha provável que os israelenses realmente levem isso adiante? Quero dizer, o Irã seria o último país que alguém gostaria de atacar no Oriente Médio. Sim, exatamente. E isso não faz sentido algum. Acho que os israelenses talvez... Bem, eles definitivamente querem fazer isso. Se vão ousar, veremos, mas estou meio a meio. Você sabe, Israel está em uma situação extremamente difícil. O próprio Benjamin Netanyahu provavelmente está em seus últimos dias. Então atacar o Irã, mesmo sendo praticamente suicida, seria aquela jogada desesperada, em que você inicia algo muito grande e sangrento, provoca um contra-ataque devastador contra si mesmo, e depois tenta inflamar a opinião pública ocidental, aumentando a pressão sobre o governo Trump, a OTAN e outras potências ocidentais para intervir e defender Israel. E então, talvez nessa enorme conflagração de guerra, você acabe ganhando uma expectativa de vida prolongada. Se as coisas continuarem como estão, acho quase certo que Israel vai colapsar, que Benjamin Netanyahu provavelmente acabará na prisão e que uma guerra civil pode estourar em Israel. Se isso acontecer, então não há como prever o desfecho. Mas é muito provável que Israel deixe de existir na forma em que está agora. E de uma maneira bastante indireta, podemos acabar convergindo para uma solução de um Estado só. Então, os israelenses agora estão tão desesperados para evitar o colapso do próprio Estado e sistema político que podem acabar fazendo algo tão imprudente e desesperado quanto isso. Espero que os russos intervenham, porque eles se ofereceram para mediar entre o Irã e os Estados Unidos, e isso pode ajudar a conter as chamas até certo ponto. Os russos também têm certa influência sobre os israelenses, pois mais de 2 milhões de cidadãos israelenses são originários da Rússia. Então eles podem ter influência suficiente para conter esses radicais em Israel, que estão em uma missão fanática e messiânica, que em termos racionais não faz sentido algum. Portanto, acho que há 50% de chance de isso explodir. E realmente espero que a mediação russa ajude a situação, funcionando como um tipo de retardante de chamas. Sim, acho que essa poderia ser a solução. Já ouvi isso muitas vezes antes. Bem, os russos, claro, estão envolvidos. Eles também poderiam supervisionar esse programa nuclear, com o qual os americanos estão muito preocupados.
E de fato, os russos são um parceiro importante do Irã. Eles também não querem que o Irã tenha essas armas. Well, the Iranians don't want to have those weapons either. Os iranianos também não querem ter essas armas. Provavelmente eles nem precisam delas, porque agora possuem esses mísseis hipersônicos, que basicamente tornam os mísseis nucleares obsoletos. Destruição gratuita, sem ganho estratégico. Já com os mísseis hipersônicos, é possível obter vantagem estratégica sem a destruição gratuita, e os iranianos sabem que possuem isso. Por isso estão muito dispostos a abrir mão da ambição de ter armas nucleares. E então, é importante lembrar que em 2018 ou 2019, os russos realmente intervieram com sucesso na Síria após os ataques químicos em Ghouta. E havia um grande risco de que fosse acontecer uma grande guerra, porque você sabe, essa era a linha vermelha do Ocidente, e eles iriam intervir, e haveria uma guerra enorme na Síria. E os russos disseram, ei, sabe, ok, vamos ajudar vocês a garantir que os sírios entreguem suas armas químicas. Todos os estoques disponíveis foram destruídos em navios da Marinha Americana. Os russos supervisionaram, os americanos supervisionaram, e essa situação foi resolvida com sucesso. Então talvez seja possível que um cenário semelhante aconteça em Israel. Com certeza. Bem, muitas vezes todas as previsões dependem da suposição de racionalidade dos principais atores. O problema agora é que estamos chegando a um ponto de ruptura para muitos países. Ou seja, os Estados Unidos têm grandes problemas com sua economia. Na Europa, há um enorme desespero por estarmos perdendo a guerra na Ucrânia. Em Israel, eles podem enfrentar um colapso. Então, acho que quando os países estão desesperados, eles frequentemente fazem coisas insensatas. Não estou mais apostando tanto na racionalidade. Mas de qualquer forma, Alex Greiner, sempre é ótimo conversar com você. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer, Glenn. É sempre. É Taurus.